Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. O conflito entre Israel e Palestina tem figurado nos noticiários do mundo todo quase que diariamente, desde que iniciou em 7 de outubro do ano passado. Contudo, mesmo sendo notícia frequente, o conflito não é apresentado e, consequentemente, entendido em sua complexidade. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Para isso, convidamos o jornalista, fundador do Opera Mundi e autor do livro Contra o Sionismo, um retrato de uma doutrina colonial e racista, Breno Altman. Breno, que está aqui em Santa Maria por causa do debate promovido pelo Comitê Palestina Livre e pela Sedufisme, evento qual ocorreu o lançamento do livro. Eu sou Caroline Rosa e o ponto de pauta de hoje é sobre conflito entre Israel e Palestina. Breno, em primeiro lugar eu queria agradecer a tua disponibilidade de estar com a gente hoje. Conforme eu já mencionei no início, embora o conflito entre Israel e Palestina esteja diariamente nas notícias, a complexidade dessa história nem sempre é explicada. Então, para começar, eu te pergunto, o que é fundamental saber para entender a história desse conflito e como chegamos até aqui? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite para estar aqui nessa conversa. Olha, é um conflito já longo, é um conflito que já tem, na prática, mais de 100 anos. Qual é a sua origem? A sua origem está na fundação de um movimento chamado sionismo. Sionismo foi criado como um movimento organizado no final do século XIX a partir de duas ideias básicas. A primeira ideia, de que os judeus, para enfrentarem a perseguição da qual eram vítimas na Europa durante séculos, os judeus deveriam criar um Estado de supremacia racial judaica, um Estado judaico, conforme foi proposto pelo fundador do sionismo, o jornalista austro-húngaro Theodor Herzl. Então essa era uma das ideias do sionismo, criar um Estado de supremacia racial judaica, porque os judeus, no final do século XIX, eles não eram mais uma nação vivendo ou um povo vivendo em um território. Os judeus tinham deixado de ser uma nacionalidade quando ocorre a destruição de Jerusalém pelo Império Romano no ano 70 e os judeus partem para a diáspora, para o exílio, para o êxodo. E os judeus vão se fundindo às diversas sociedades para as quais os seus ancestrais emigraram, especialmente na Europa, que foi a primeira etapa da diáspora judaica. Então os judeus não viviam no mesmo território, não tinham um território, os judeus estavam espalhados pela Europa. Então o que o sionismo propunha não era criar um Estado nacional para um povo que vivesse colonizado dentro de um território, como, por exemplo, aconteceu na independência da América Hispânica, dos Estados Unidos, da Argélia, do Vietnã, que eram povos que existiam dentro de um determinado território e eram colonizados por um outro Estado. No caso da América Hispânica, eram povos colonizados pelo Império Espanhol e, portanto, lutavam pela sua independência dentro de um determinado território. Os judeus não eram mais isso. Os judeus não tinham um território, os judeus não eram uma nacionalidade, os judeus eram um grupo étnico, cultural e até mesmo religioso. E o que o sionismo propunha era criar esse Estado racial, esse Estado étnico, essa etnocracia, esse etno-Estado. A segunda ideia do sionismo, a segunda ideia básica, tem a ver com aonde construir esse Estado judaico. Não é? Na medida em que os judeus não possuíam mais um território, esse Estado teria que ser construído em um território para onde os judeus se dirigissem. E a decisão do sionismo, já no final do século XIX, foi criar esse Estado na Palestina, na antiga Canaã, que é a terra ancestral dos judeus, mas 1.800 anos antes da criação do movimento sionista. Quando o sionismo decide criar esse Estado de supremacia racial judaica na Palestina, esse era um território
ocupado por ampla maioria de árabes palestinos. 85% da população da Palestina era de árabes palestinos. Apenas 5% da população era de judeus. Portanto, para você criar um estado de supremacia racial judaica num território no qual os judeus não passavam de 5% da população, só tinha um caminho, que era o caminho da colonização. Ou seja, expulsar, submeter e, no limite, exterminar o povo majoritário daquele território, que era o povo palestino. Então, essas duas ideias básicas do sionismo, essas duas ideias fundamentais, a construção de um estado de supremacia racial e a colonização da Palestina para construir esse estado judaico, essas duas ideias básicas é que dão origem ao conflito. Porque na medida em que o sionismo vai avançando na Palestina, vai avançando seu processo de colonização, até constituir o Estado de Israel em 1948, e depois ir ampliando o controle do território, a primeira cota de território que o Estado judeu teve foi com a partilha da Palestina em 1947, quando surge o Estado de Israel, quando se toma a decisão, a Resolução 181 das Nações Unidas de 47, que permite o surgimento do Estado de Israel, destinava-se ao Estado de Israel 53,5% do território. Os outros 46,5% seriam para a constituição de um futuro Estado palestino. Há uma guerra, a primeira guerra árabe-israelense. Israel sobe desses 53,5% para 79% do controle da Palestina. Há uma outra guerra em 1967. Israel assume 100% do controle da Palestina. E o povo palestino passa a viver num regime colonial. Todo o seu território passa a estar sob controle do Estado de Israel. Então esta é a origem do conflito. O que aconteceu no dia 7 de outubro foi uma reação de setores do povo palestino, liderados pelo Hamas, contra essa longa ocupação colonial, que vinha se agravando muito nos últimos quase 20 anos. A situação estava ficando cada vez pior, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. E aí, então, ocorre o 7 de outubro. O 7 de outubro eu prefiro caracterizar como um contra-ataque, e não como um ataque. Um contra-ataque da resistência palestina contra a colonização sionista. Breno, eu queria conversar um pouco sobre as dicotomias e associações que são feitas imediatamente quando se fala do conflito entre Israel e Palestina. Eu quero te perguntar sobre duas delas. Em primeiro lugar, é sobre a tentativa de fazer uma correlação imediata entre defender a Palestina e defender o Hamas, o que por sua vez é defender o terrorismo. Como tu vê isso? E mais, como tu vê a caracterização do Hamas enquanto uma organização terrorista? Bom, primeiro, o Hamas não é caracterizado pelas Nações Unidas como uma organização terrorista. Alguns países alinhados a Israel é que o fazem. Estados Unidos, alguns países da União Europeia, que caracterizam o Hamas como terrorista. Terrorismo ou terrorista são palavras hoje muito vazias de sentido, porque já há muitas décadas, especialmente os Estados Unidos e sua imprensa, caracterizam como terroristas todos aqueles que se contrapõem à ordem capitalista e à hegemonia norte-americana no mundo. Nelson Mandela era chamado de terrorista. Dilma Rousseff, terrorista. José Dirceu, aqui no Brasil, terrorista. Todos os que lutaram contra a ditadura brasileira, terroristas. Os que lutaram contra a ditadura chilena, ou argentina, ou uruguaia, terroristas. Todos os povos que se levantam contra a dominação colonial, a dominação imperialista, são chamados de terroristas. Então é uma palavra vazia de sentido. Eu emprego essa palavra o mínimo possível. Do ponto de vista do direito internacional, não é possível caracterizar a ação do Hamas como terrorista. Embora possa ter havido, e tudo indica que isso realmente tenha ocorrido, embora possa ter havido violações de direitos humanos, embora possa ter havido
crimes de guerra por parte do Hamas no dia 7 de outubro? Ainda é necessário averiguar em qual extensão, porque até o momento o que nós temos são apenas informações do governo israelense, e as informações do governo israelense são tão verdadeiras quanto uma nota de $3. Embora possa ter havido isso tudo, nós temos que recordar que a Resolução 3103 das Nações Unidas, de 1973, concede aos povos colonizados o direito de lutar contra os estados coloniais através de todas as formas de combate, incluindo a insurgência e a luta armada. O direito internacional acolhe a luta armada dos povos colonizados contra os estados coloniais. Portanto, você não pode caracterizar de terrorista uma ação que está dentro desse arcabouço legal, que está sob a tutela da Resolução 3103 das Nações Unidas. Isso foi lembrado, e muito bem lembrado, na minha opinião, pelo embaixador chinês na Corte Internacional de Justiça, cerca de um mês atrás, de que não é possível caracterizar como terrorista a ação do Hamas, porque ela está, repito, coberta pela Resolução 3103 das Nações Unidas. É evidente que, como toda ação violenta, você vai ter vítimas inocentes. Mas o alvo da ação, à luz do direito internacional, o Estado de Israel é um alvo legítimo da ação armada do povo palestino, porque é um regime colonial. E o povo palestino, através das suas organizações, tem o direito à insurgência, à luta armada, porque são um povo colonizado. Então eu não caracterizaria de forma alguma como terrorista a ação do Hamas, tampouco, evidentemente, considero o Hamas uma organização terrorista. Eu não tenho maiores simpatias pelo Hamas, pelo seu programa, por seu perfil ideológico, uma organização religiosa, fundamentalista. O seu programa não é o programa que eu defenderia, mas o Hamas não tem nada de terrorista. O Hamas não é uma organização ilegítima, ele é uma organização legítima do povo palestino. O Hamas governa Gaza porque ele foi eleito. Aliás, quem foi prejudicado e golpeado nos últimos 17 anos do ponto de vista eleitoral foi o Hamas, porque o Hamas ganha as eleições palestinas de 2007. 2006, o Hamas ganha as eleições para o parlamento palestino em 2006. Das 132 cadeiras do parlamento palestino, o Hamas ganha 73 em 2006. Por conta da sua vitória parlamentar, o governo de Mahmoud Abbas, que havia sido eleito presidente um ano antes, em 2005, propõe o nome de um dirigente do Hamas, Ismael Hani, para ser o primeiro-ministro. No entanto, Israel, os Estados Unidos e a União Europeia não aceitam o resultado eleitoral e exigem da autoridade palestina a demissão do Hamas do governo. Mesmo com o Hamas, naquele momento, assumindo o compromisso de uma trégua por tempo indefinido e de acatamento à solução dos dois estados, um estado judaico-sionista e outro estado palestino convivendo no mesmo território. Os Estados Unidos, a União Europeia e Israel decretaram um bloqueio total comercial e financeiro à autoridade palestina até que o Hamas fosse expulso do governo. O Hamas acabou sendo expulso do governo em 2007. E o Hamas, expulso do governo em 2007, expulsou o partido do presidente da autoridade palestina, o Fatah, partido de Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina. O Hamas expulsou o Fatah da faixa de Gaza, com a Cisjordânia continuando a ser governada pela autoridade palestina e a faixa de Gaza governada pelo Hamas. O Hamas governa a faixa de Gaza, portanto, porque tinha maioria eleitoral. E só não ocorreram novas eleições na Palestina depois de 2006 porque a autoridade palestina não quis, e porque Israel não queria, e porque os Estados Unidos e a União Europeia tampouco queriam, porque o resultado das eleições era muito provavelmente uma vitória do Hamas e das demais organizações que estavam favoráveis a uma estratégia de confronto com Israel. Então, nesse cenário, tampouco se pode dizer que o Hamas seja ilegítimo. O Hamas não é a única organização na resistência palestina, são muitas as organizações, mas o Hamas é uma organização legítima
da resistência palestina, embora eu não tenha concordância programática com eles, mas isso não tem nenhuma importância. O povo palestino escolheu o Hamas para liderá-lo na faixa de Gaza. Certo. Agora eu gostaria de te perguntar sobre uma segunda dicotomia para a qual o discurso é empurrado frequentemente, que seria criticar e combater o Estado de Israel é ser antissemita. O que você acha desse discurso? Ser antissemita é ser contra os judeus. É uma forma de racismo e de discriminação racial. Uma forma histórica muito antiga. Os judeus sofreram com o antissemitismo desde os primeiros séculos da nossa era. São dezenas já de séculos de antissemitismo. São mais de 2.000 anos de antissemitismo. Cerca de 2.000 anos de antissemitismo. Então o antissemitismo é o ódio aos judeus. Não tem nada a ver com o Estado de Israel. O Estado de Israel não é uma construção judaica. O Estado de Israel é uma construção sionista. O Estado de Israel é uma construção a partir do movimento sionista. O Estado de Israel não representa todos os judeus. O Estado de Israel representa uma parte dos judeus. Aquela parte dos judeus que, mesmo circunstancialmente majoritária, é sionista. O sionismo é uma corrente político-ideológica do judaísmo e não é a única. Há várias outras. E o Estado de Israel é a expressão desta corrente. O sionismo está para os judeus como o nazismo estava para os alemães. Todos os alemães eram nazistas? O Estado hitlerista era o Estado de todo o povo alemão? Não. Ser contra o nazismo era ser contra os alemães? Não. Era ser contra uma corrente ideológica, uma corrente política ideológica dos alemães. É a mesma coisa. Ser contra o sionismo é ser contra os judeus? Não. Ser contra o sionismo é ser contra o judaísmo? Não. Ser contra o sionismo é ser contra uma corrente político-ideológica com as características sobre as quais eu já fiz uma síntese, é ser contra esta corrente político-ideológica racista e colonial. Apenas isso. Não tem nada a ver com antissemitismo. Eu sou judeu e sou antissionista. Seria uma coisa meio estranha que eu fosse antissemita. Não sou antissemita. Eu sou um judeu antissionista, como são muitos os judeus antissionistas. O sionismo, aliás, entre os judeus não religiosos, era minoritário até os anos 40 do século passado. A corrente majoritária entre os judeus não religiosos, entre o século XIX e metade do século XX, era uma corrente ideológica que nada tinha a ver com o sionismo e que havia sido criada por um judeu alemão, chamado Karl Marx. Era o marxismo, a corrente majoritária entre os judeus não religiosos, até os anos 40 do século XX. Breno, o conflito Israel-Palestina está na agenda institucional brasileira, indo desde a política internacional, com as posições adotadas pelo governo do presidente Lula, até presença de bandeiras e manifestações bolsonaristas. Qual é a relação do Brasil com esse conflito? Olha, são vários os contatos do Brasil com esse tema, desde contatos de tipo protocolar. Por exemplo, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprova a partilha da Palestina, a chamada Partilha da Palestina, que é o nome de fantasia da Resolução 181, que dividiu a Palestina entre uma parte do território destinada à criação do Estado judeu e outra parte destinada à criação do Estado palestino. A Assembleia Geral que aprovou a partir de 47 foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então é um primeiro contato. Oswaldo Aranha presidiu essa Assembleia. O Brasil tem uma importante comunidade judaica e o Brasil tem uma importante comunidade árabe-palestina. O Brasil tem, portanto, vários contatos com o tema. E o Brasil sempre teve uma posição, mesmo quando governado pela direita, o Brasil sempre teve uma posição muito relevante no cenário mundial em relação ao tema Palestina, em relação ao direito do povo palestino à autodeterminação.
ao fim do colonialismo sionista. Vale lembrar que durante a própria ditadura militar, no governo Ernesto Geisel, o Brasil foi um dos países que votou em 1975 por uma resolução, a resolução 3379, que considerava o sionismo uma forma de racismo e de discriminação racial, que identificava que o sionismo era uma forma de racismo. Essa resolução esteve vigente nas Nações Unidas de 1975 a 1991, e o Brasil votou em 1975 por essa identificação, resolução 3379, que considerava o sionismo uma forma de racismo e de discriminação racial. Então, o Brasil tem uma longa história em relação a esse tema. Eu acho que o presidente Lula, pela sua importância no cenário mundial, e que também representa o peso do Brasil, o Brasil é um país importante no cenário internacional, é um país que tem uma relevância especialmente na sua região. A posição do presidente Lula me parece uma posição muito firme, muito adequada, uma posição contra o genocídio, uma posição favorável à autodeterminação do povo palestino, uma posição de denúncia do Estado de Israel e de denúncia do governo Netanyahu como semelhante ao nazismo, como declarou o presidente Lula indiretamente em Addis Abeba, na Etiópia, há algumas semanas atrás. Agora, sobre a extrema-direita brasileira, é uma conversa mais comprida, mas em síntese, no mundo inteiro o Estado de Israel se transformou num símbolo da extrema-direita, não é só no Brasil, na Argentina também. Até mesmo na Alemanha, o apoio ao Estado de Israel faz parte da simbologia da extrema-direita. Por que isso acontece? Porque para a extrema-direita, o confronto principal do mundo hoje é entre o Ocidente capitalista, cristão, judaico-cristão, como eles dizem, contra o Oriente. Para a extrema-direita, no Oriente está o islamismo, mas também está o socialismo, está o petismo, está o bolivarianismo, está tudo aquilo que eles acham que contraria o mundo capitalista e que contraria os valores judaico-cristãos. Então, o Estado de Israel, nesta lógica, na lógica da confrontação entre Ocidente e Oriente, o Estado de Israel, para a extrema-direita mundial, é o destacamento de vanguarda do Ocidente contra o Oriente. É o braço ocidental, é a cabeça de ponte ocidental no Oriente, lutando contra os palestinos, lutando contra os muçulmanos, lutando contra os árabes. Não é? O Estado de Israel é uma espécie de vanguarda da luta do Ocidente contra o Oriente, um Estado altamente militarizado, uma teocracia, no qual os valores religiosos têm poder de Estado. Então virou um símbolo da ultradireita. E também tem uma aproximação religiosa. Como se sabe, o fundamentalismo neopentecostal, ele é um dos pilares da extrema-direita. E houve já há muitas décadas uma aproximação entre o fundamentalismo neopentecostal e o sionismo religioso. Há uma forte aproximação. Se você for lá em São Paulo, a principal sede da Igreja Universal do Reino de Deus, que fica no Brás, a sede central deles, ela é uma imitação do que teria sido o segundo templo de Jerusalém, o templo judaico de Jerusalém, que teria sido destruído no ano 70 da nossa era. A indumentária, por exemplo, do bispo Edir Macedo, ela imita a do rabinato. Então há uma aproximação religiosa entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso com base no Velho Testamento. O neopentecostalismo ele foi transitando religiosamente para uma posição próxima àquela que é defendida por setores da religião judaica sobre o Messias. Claro que para os judeus o Messias ainda não veio. Para os cristãos se trata do retorno de Messias, na medida em que Cristo é considerado pelo cristianismo o Messias que já esteve na Terra. O pressuposto de grupos religiosos judaicos é de que o Messias só chegará quando o povo eleito, que é o povo judeu, o povo hebreu, tiver retornado à Terra Prometida, que são as terras de Israel, a antiga Canaã, hoje Palestina,
e esse povo eleito, retornando à Terra Prometida, tiver reconstruído o antigo reino de Israel e libertado, purificado a Palestina, a antiga Canaã, dos ímpios, dos impuros, dos não-hebreus. Somente com estas pré-condições atendidas é que o Messias virá. No Velho Testamento, na leitura do neopentecostalismo sobre o Velho Testamento, o retorno do Messias também obedece a essas condições. E isso aproximou o neopentecostalismo do sionismo. Além do que, o neopentecostalismo, que tem como fundamento há décadas atrás a chamada teologia da prosperidade, que é individualista, que é a teologia na qual a riqueza pessoal é o sinal da graça divina e, portanto, o sucesso pessoal significa proximidade com Deus. O neopentecostalismo sai dessa posição típica do protestantismo ao redor da teologia da prosperidade para dar cada vez mais ênfase à teologia do domínio, da compreensão do cristianismo como um punho de ferro, como uma ponta de lança do cristianismo contra os impuros. Cada vez mais o neopentecostalismo foi se apropriando de uma linguagem violenta, transitando dos valores bíblicos que são mais claros no Novo Testamento, misericórdia, solidariedade, amor ao próximo, para aqueles valores mais entranhados no Velho Testamento, que é o Deus punitivo, malvado, maligno, que é a guerra, a luta contra os infiéis. Né? Tanto assim que você vai ver a literatura neopentecostal atual, os seus discursos, muitas vezes tem mais ênfase no papel do rei Davi, que é também uma figura importante no judaísmo, do que em Cristo. O rei Davi era um guerreiro, era uma simbologia da luta, escrita no Velho Testamento, uma simbologia da luta em defesa do povo eleito, o povo hebreu, contra os demais povos. Então esses são elementos de aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso. Na medida em que o neopentecostalismo é um dos pilares da extrema-direita no Brasil, isso também suscita uma aproximação da extrema-direita brasileira e do bolsonarismo com o Estado de Israel. Então a extrema-direita no Brasil e o bolsonarismo se aproximam do Estado de Israel por razões geopolíticas. Israel é o destacamento de vanguarda do Ocidente contra o Oriente, por razões religiosas, em função da aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso, e também, é claro, porque a parte relevante da comunidade judaica no Brasil compõe a burguesia brasileira, e essa gente financia e apoia a extrema-direita. Parte da burguesia judaica apoia a extrema-direita, financia a extrema-direita, permitiu ao bolsonarismo ascender politicamente. Certo. Breno, para encerrar, a crise naquela região é longa, é constante e de períodos de muita intensidade, como o que a gente vive atualmente. Esse cenário faz com que quase não vejamos um debate para uma saída, para o possível fim desse conflito. Na tua avaliação, existe um debate? Qual seria ele? Quão longe ou perto estamos de ver paz naquela região? Olha, eu acho que só haverá solução estrutural na Palestina quando deixar de existir o regime sionista. A existência do regime sionista impede o surgimento de um Estado palestino. A existência do regime sionista significa o prolongamento do apartheid, não só contra os palestinos, mas também contra, por exemplo, os judeus negros. O regime do apartheid sionista é como o regime do apartheid da África do Sul. Só pôde haver paz na África do Sul quando desapareceu o regime do apartheid naquele país. Quando um homem e uma mulher passaram a ter direito a um voto e puderam eleger um governo de maioria. Somente haverá paz na Palestina quando todos os 15 milhões de habitantes daquela região tiverem direitos iguais e puderem escolher um governo que os represente. Hoje não é o que ocorre. 7 milhões de palestinos vivem em territórios ocupados, 5 milhões de palestinos vivem em territórios ocupados sem nenhum direito, na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Vivem como um povo colonizado. Os 2 milhões de árabes israelenses, portanto, árabes que vivem sob o território
internacionalmente reconhecido de Israel, esses 2 milhões de árabes israelenses não têm os mesmos direitos que os judeus. Embora possam votar e ser votados, seus direitos econômicos e sociais são muito discriminatórios, há uma segregação. O Estado de Israel é um Estado teocrático e um Estado autoritário, um Estado racista e colonial, como eu já pude me referir aqui na nossa conversa. Enquanto existir um sistema desse tipo, não haverá paz. Estruturalmente não haverá paz. Poderá haver acordos provisórios de paz, mas não haverá paz. O regime sionista tem que deixar de existir, como deixou de existir o regime do apartheid na África do Sul. Agora, será possível encontrar essa solução de uma hora para outra? A resposta é não, porque o regime sionista é forte. Ele é apoiado pelos principais estados imperialistas do mundo, a começar pelos Estados Unidos. Ele possui, o regime sionista, muitos recursos financeiros e militares. O exército de Israel está entre os mais bem armados do mundo. Portanto, não é razoável imaginar que nós tenhamos uma solução a curto prazo de uma Palestina única. Uma Palestina única, democrática, republicana, laica, multiétnica, na qual judeus, árabes, palestinos e outros povos possam viver harmonicamente. Não é possível imaginar que isso vá ocorrer a curtíssimo prazo. Pode ser, portanto, que na transição para uma solução desse tipo, que, repito, a meu juízo, é a única solução estrutural, pode ser que nós tenhamos alguma solução intermediária. O que seria uma solução intermediária? O povo palestino poder constituir o seu Estado nas chamadas fronteiras de 67. As fronteiras pré-67, que são apenas 21% do território total da Palestina. Não são aqueles 46,5% que a ONU havia destinado à criação do Estado palestino, não, já é menos. A ONU aceita como legítimo o avanço de Israel sobre a Palestina na guerra de 48-49. Então, se trata apenas de 21%. É possível que nesses 21%, como uma solução provisória, venha se estabelecer um Estado palestino ao lado do Estado sionista. É um avanço? É um avanço. É uma solução? Não. Porque o regime sionista, enquanto existir, ele continuará a ser racista, colonial, agressivo, violento e de todas as maneiras tentará, em primeiro lugar, impedir a criação do Estado palestino, prorrogá-la ao máximo possível. Nós estamos lidando com povos muito antigos. A noção de tempo é muito diferente da nossa. Nosso povo tem uma história muito curta. A história brasileira é uma história que se mede em poucos séculos. Desde que se constituiu o povo brasileiro, são poucos séculos. Nós estamos falando de povos, tanto o povo judeu quanto o povo árabe, que possuem milhares de anos de história. Portanto, operam o tempo a seu favor. O objetivo do Estado sionista, não tenho nenhuma dúvida, será prorrogar a questão sobre o surgimento de um Estado palestino. E caso ele venha a existir, o regime sionista, enquanto sobreviver, ele tratará de destruir esse Estado palestino, de transformá-lo em um Estado fantoche, em um mini-Estado. Então, é possível que nós tenhamos uma solução provisória em algum momento, como já se tentou no passado, mas essa solução provisória, na minha avaliação, não significará ainda uma superação estrutural do conflito. Essa superação só ocorrerá quando a razão do conflito deixar de existir. E aí eu volto para o início da nossa conversa. Qual a razão do conflito? A existência do regime sionista. Foi o regime sionista, a introdução do sionismo na Palestina e a construção, o desenvolvimento do projeto sionista e a construção do regime sionista que provocaram o conflito. Não é possível a gente imaginar que haverá paz se a origem do conflito não for superada, que é a própria existência do regime sionista. Certo. Breno, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de conversar conosco. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do jornalista e fundador do Opera Mundi e autor do livro Contra o Sionismo, o retrato de uma doutrina colonial e racista, Breno Altman. Essa edição do Ponto de Pauta, assim como os outros, estará disponível nas nossas redes sociais no formato vídeo ou podcast e no nosso site www.sedufisme.org.br.